Fala aí, você é o Syntax? Não. Fala galera, estamos aqui para contar sobre um projeto que a gente fez. Isso. Em 2017 com o Piap. Exatamente. O que é o Piap? Pois é, o que é o Piap? É o grupo de percussão do Instituto de Artes do Planalto. Percussionistas do Instituto de Artes do Planalto. É o grupo de percussão do Instituto de Artes da Unesp. Percussão do Instituto de Arte do Planalto. Grupo de percussão do Instituto de Artes do Planalto. Foi um desafio muito legal, assim, muito interessante, né, de unir essas linguagens, né? O Carlos Stasi, que é o diretor do Piap, convidou, né, depois que escutou o Syntax e viu uma possibilidade de integração, né, do batera, né, de guitarra. Até o próprio Stasi conta como é que foi que aconteceu essa ideia, como é que ele ouviu. Vamos dar uma olhada aí. Foi do encontro que eu tive com o Heraldo dentro do ambiente acadêmico ainda, numa aula da pós, onde a gente abre espaço para conhecer o trabalho de cada um, o que cada um faz. E eu acabei recebendo dele, do Heraldo, um CD, né? Ele me passou e eu comecei a escutar. E no primeiro momento que eu escutei algumas faixas, eu percebi, não só pela obviedade, porque existiam alguns timbres de vibrafone e algumas coisas de percussão, que a gente poderia tentar realizar algum trabalho no sentido de fazer ao vivo isso com os instrumentos de percussão, com um pequeno grupo, né? Aí a gente conversou, eu falei, tem duas maneiras de fazer. Uma é pegar e escrever e dar todas as partituras para vocês tocarem, né, falando pro pessoal que topou, né, que se interessou em fazer o negócio. E aí a outra era assim, e se vocês se apropriarem e se ter mais intervenção, né, mexer mais com a coisa. Vamos experimentar? Eles ficaram meio assim, né? Meio assustados. Meio assustados, né? Temos depoimentos dele que são muito legais, que eu acho que explica melhor. Quando foi feita a proposta, assim, de unir os instrumentos tipicamente eruditos, assim, com rock, né? Foi uma surpresa, assim, como que a gente vai fazer isso, como será? Acho que a gente nunca sabe no início do projeto, né? Então, eu fiquei entusiasmado com o rock, assim, falei, não, vou fazer. Mas no início, eu não sei, assim, não foi muito esperado no início. E assim, quando o Carlão falou que havia galera pra gente trabalhar arranjos, ia trabalhar música popular, tocar com guitarra, com batera, eu pensei, mano, a oportunidade tá caindo no colo, assim, tá ligado? Eles vão propor fazer os arranjos, eles vão conhecer os instrumentos de percussão, e vocês vão conhecer a linguagem deles, e vocês vão juntos criar alguma coisa. Eu quero, porque é uma coisa que a gente... um pouco fora. Tem essa abertura, mas é fora do que a gente faz, né? Então falei, eu queria essa coisa diferente até certo ponto, né? Da primeira vez que eu fui no ensaio, depois que a gente acertou a data, que foi em... acho que final de agosto, eu acho. Final de agosto de 2017. Por aí. No primeiro dia a gente não levou partitura, a gente não levou nada, né? Chegamos lá com as músicas, com os canais separados, que a gente tem, né, tudo. Para poder solar a batera, solar baixo, etc, para eles ouvirem. E o engraçado é que ficou uma coisa meio... eles ouvindo a música, todo mundo prestando atenção, mas né, não tinha uma partitura, não sabia, e meio tentar... os caras vão querer que a gente faça isso mesmo, né? Ouvir a música e tirar de ouvido, né? Quando o Heraldo e o Flávio chegaram com a proposta da música, assim, a gente ouvindo, a gente falou, como que será que vai ser isso? Como que a gente transforma o baixo, o teclado na parte de percussão? Aí chega lá, e se a gente fazer o baixo no tímpano? Tá bom, né? Acho que a gente vai colocar as fundamentais da harmonia, beleza, eu faço. Tá aqui a linha de baixo, Andressa. Este é o dó. Não, pra estudar Andressa não é nada, tô falando pra tocar agora com vocês, né? Tipo, não consigo fazer nada. Coloca o baixo, sim. Acerta o baixo. O que eu tava fazendo não vai vamos tocar A gente tá acostumado a ler partitura, né? Toda hora você tá com a parte ali.
Mas eu tive que, tipo, ler mesmo, porque às vezes não conseguia nem estudar, e chegava e falava, puta, não tem que ler e tal. Peguei uma parte em cima, assim, aquela xilofone lá. E aí quando você tem liberdade, é aquele cachorrinho que sai na rua, tipo, sai correndo, não sabe por onde que vai, volta, é atropelado, aí volta correndo chorando. Eu acho que a integração das duas formas que é o grande barato, né? Porque a coisa da leitura, assim, não é um problema, e a coisa de você tirar tudo de ouvido também não é um problema. Né? Dependendo do segmento, ele é mais apropriado, né? Quando você tem muita música para tocar, você não vai decorar tudo. Então o cara que lê se dá bem com isso. Vai facilitar muito mais. Agora, quando você tem um repertório um pouco mais enxuto, a memorização vai facilitar muito mais do que você ficar andando com papel, sei lá. Mas o processo foi assim: eu preciso de detalhes. Aí eu fui lá, escrevi, Sim. Agora, o que a gente pode fazer com esses detalhes? Agora você está vendo. Aí foi mais interessante assim de, putz, eu nunca tinha pensado nisso, mas qual que é a tessitura? Onde é que tá? Como é que eu tenho que tocar? Beleza, você vai tocar onde? Ó, tenta fazer essas linhas no tímpano, no caso da Andressa. Porque teve um dia que eu tava, Jefferson, eu não consigo fazer isso. E chorei nessa linha e tal, porque eu não tava conseguindo, e era, sei lá, 2 dias antes do ensaio. Ah, eu vou ter que simplificar esse negócio. Sei lá, eu escuto muito falar que quando o intérprete toca de cor, quer dizer que ele se apropriou da música, parece que a música é dele. Tem um pouco disso, assim, mas eu acho que é total esse lance da apropriação. Mas no sentido que vocês falaram, era o lance mais de se apropriar para criar, né, em cima daquilo, assim. Aí eu cheguei a fazer uma versão simplificada. Aí, acho que, sério, os 3, 4 ensaios eu não tava, tipo, tinha umas partes que eu, ai, caramba, não deu certo. Assim foi, até que teve uma hora que eu, finalmente eu consegui acertar esses pedais. A gente passou para a segunda música, que no caso foi a Save the Heartbeat. Aí você vê que automaticamente, depois desse processo todo, da primeira, eles já sabiam, bom, beleza, eu vou fazer o vibrafone aqui, você faz, né, não sei o que lá. Eles começaram a se organizar sozinhos. Exatamente, e isso que foi uma coisa muito bacana. E aí a gente começou a participar dessa história da apropriação da música para poder criar em cima de um jeito espontâneo. E nos ensaios funcionou muito isso. Tinha coisa que não funcionava, vamos mudar, vamos testar, vamos colocar um gongo aqui nessa parte aqui, colocar um bumbo sinfônico junto com a batera aqui, tocar, tipo... No começo pensando, tipo, no acorde, tipo, fundamental, terça e quinta, né? Aí depois, não preciso colocar tudo, eu posso fazer outras coisas também. Aí você vai criando mais liberdade a partir daquilo e do conhecimento do repertório, né? Tipo, nas músicas que eu toquei vibra, tudo. A gente tirou a primeira música e ficou legal pra caramba, foi um resultado bacana. A gente nem imaginava que ia conseguir chegar nesse resultado, talvez até em um tempo tão curto, né? Como foi pra chegar. E aí foram aparecendo outras propostas, não, vamos tirar outra e tal. Todo o lance que a gente fez no PIAP foi uma experiência assim, inclusive de inovação pro próprio Syntax, né? Sim. Porque às vezes eu falo sintaxe, às vezes eu falo syntax, mas... É syntax, viu? Não é sintaxe. Deixa o professor de inglês. Então eu acho que pra gente foi uma coisa de dar essa motivação, né? De estar participando, que a gente ensaiou toda semana. Era ensaios regulares às quintas na parte da manhã. E o comprometimento deles foi uma coisa muito bacana, né? De você ver quando você se compromete a fazer uma coisa que você não conhece, dá certo. Mas a palavra-chave é se compromete. Exatamente. O projeto final foi incrível, assim, você vê tudo pronto, né? Tudo que você pensou, tudo que você criou em ação, assim. Momento do show, assim, passa um filme, assim, de tudo. Tudo que foi os testes, assim, como é que foi, os testes de instrumento e tal. O resultado foi... Que ele falou uma palavra, mano, foi... foi legal, mano, foi bem foda. a energia do dia, né, a empolgação da galera, assim. Até do público, tinha gente diretores, assim, que nunca vem no conselho do PIAP, assim. Tipo, é um projeto que tem personalidade, é um projeto que musicalmente é interessante, ele é diferente,
Mas é uma linguagem que as pessoas estão familiarizadas, mas ao mesmo tempo ele traz novidade. Então ele é um projeto que funciona. A gente deve continuar um projeto desse por se tratar de uma coisa nova, uma coisa que ninguém fez e uma coisa que dá ainda para ser muito explorada, né? Acho que a gente não chegou no é isso aqui, essa formação, é isso que a gente vai fazer. Não, acho que a gente ainda vai circular por vários caminhos e chegar e nunca chegar em um ponto, entendeu? E sempre ir reinventando e refazendo, e assim vai. Um espetáculo que eu compraria um ingresso assim para assistir. Acho que todo o processo ali valeu muito a pena de acordar cedo, vamos lá, vamos fazer e ser satisfatório. E quando a gente apresentou, teve muita coisa legal, inclusive de ter levado um trabalho desse tipo no palco da Unesp. Sim. Né? Que eu acho que isso aí foi um outro paradigma interessante da gente ter, graças ao Stasi, né, que tem uma cabeça super, né, de vanguarda, assim, de experimentar coisas novas. Bom, e a gente foi convidado pelo próprio Stasi a continuar o projeto, mas dessa vez ele quer fazer um especial. A ideia dele era tocar fazer o CD inteiro do 14400. Aí nós vamos ver, quem sabe a gente não põe algumas outras coisas interessantes no meio. Vai ficar meio aberta, né? O PIAP faz 40 anos de atividades em 2018 e nesse sentido a gente vai mostrar alguns procedimentos que a gente usa que vão ser colocados em formas de concerto, tanto o trabalho mais histórico, de obras históricas, como as propostas mais recentes que a gente tem de inclusão, inclusive de um repertório mais popular, né? É um dos grupos mais estáveis e regulares que a gente tem no país e a gente quer fazer esse evento para celebrar isso e mostrar parte desse trabalho. Eu fiquei muito contente com o resultado. Também fiquei. Sensacional. É isso aí. E vamos pro próximo.